Você vai vencer. As portas do inferno não prevalecerão. É palavra do dono da igreja. Então, nós somos invencíveis. Diga para a pessoa que está do seu lado, se você é igreja, você é invencível. Amém? É verdade. Eu falo que, deixa eu falar uma coisa para você, hoje é um culto de despertamento espiritual. Para você despertar na sua vida. Deus te chamou com propósito. Deus não quer que você enfraqueça. Deus não quer que você desista. Mas para isso você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Na carne, na sua força, não vai dar. Mas na força do Espírito Santo nós vamos vencer todas as nossas barreiras. Você crê nisso? Você aprendeu hoje mais com a palavra de Deus. E vamos falar um pouquinho desse grande desafio. É uma palavra tão rica que nós vamos ministrar hoje, porque ela envolve até mesmo o que nós vamos ministrar de domingo, que fala sobre paternidade. Nós temos um Pai, o nosso Pai, o Pai do céu, o nosso Pai que é Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos adotou em Cristo e nós fomos feitos mais do que vencedores por aquele que nos amou. É isso que a palavra de Deus nos diz, amém? Então você não tem motivos para desistir, você não tem motivos para parar. É você olhar para Jesus Cristo, amém? Hoje uma pessoa disse assim para mim, meu pai não quer mais ser pastor. Eu falei, como que é o negócio aí? Ou é chamado ou não é chamado. Por quê? Porque a pessoa que é chamada, ela não pode desistir do chamado dela. Não, mas após dar muito trabalho, cuidar das pessoas, é muito complicado cuidar das pessoas, é muito cansativo. É por isso que Jesus ensinou, busque o meu Espírito, busque a minha vontade, se encha de mim, que senão você não aguenta. Precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, para que nós não venhamos desistir em meio às nossas dificuldades. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. Amém? E papai disse isso para nós. Ele enviou Jesus justamente para que isso fosse possível. E eu quero convidar você hoje, eu vou ministrar, eu confesso que até ontem eu tinha separado Romanos 8, 14 em diante. Mas hoje eu só vou ministrar Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque fala muito, é muito profundo, é muito forte. Romanos capítulo 8, versículo de número 14. Confesso para vocês que foi um dos versículos que marcaram a minha vida quando eu ouvi falar do Espírito Santo de Deus. Eu me lembro, é interessante como que Deus acessa o nosso coração. Eu me lembro que eu, pequeno, eu era da igreja presbiteriana. E sempre quando chegava a época de Natal, chegava a época de Páscoa, que era mais aflorado sobre o nascimento, sobre a morte de Cristo, mexia muito com o meu coração. E eu tinha uma interrogação na minha cabeça como criança. Como é doido o negócio, né? Deus fala com as crianças também, amém? E marca a nossa vida. E eu me lembro da cena de um dia que eu chorei muito naquele dia que eu estava na escola dominical. Tinha escola dominical. Meu Deus, como é bênção isso. Só não faço porque eu sei que as pessoas não leem. Se viesse cedinho, eu faria. Porque marca a nossa vida. Mas eu me lembro, na minha infância, quando eu estava na escola dominical, eu chorava e dizia assim, Solange, não é possível que um Deus que amou o mundo de tal maneira, fez tudo o que fez e não se comunique com a gente. De alguma maneira, Deus quer se comunicar conosco, não é possível. Eu tinha isso na minha mente. Só que dentro da raiz presbiteriana, onde eu estava, na igreja independente, presbiteriana independente, não tinha essa visão sobre o Espírito Santo, não tinha uma visão de dons, não tinha visão desse manifestar do Espírito Santo, e essa intimidade toda com Deus não nos era ensinada e não era vivida. Eu não estou dizendo que não são pessoas salvas, não são pessoas que não têm vida com Deus, não é nada disso que eu estou dizendo. Só estou dizendo que são estilos diferentes de igrejas. E eu gosto muito pelo lado do conhecimento da igreja presbiteriana. Mas eu falava como criança, se Deus fez tudo isso,
É porque Ele quer se comunicar com a gente. Não é possível ter um trabalho tão grande de mandar o próprio Filho morrer numa cruz para depois não ter relacionamento nenhum conosco. E o dia que eu conheci o Espírito Santo, que Ele veio até a mim, eu fui marcado na minha vida. Tanto que eu me lembro até hoje também, que quando fui batizado no Espírito e quando falei em línguas pela primeira vez, foi uma semana buscando cravada ser batizado com o Espírito Santo. E no dia que eu recebi o poder do Espírito Santo, foi no mesmo dia que Deus me usou em palavra de profecia. Foi algo tremendo na minha vida. E eu falei, é verdade, Fábio. Deus realmente, Ele quer se comunicar conosco. Ele não somente perdoou, Ele não somente nos amou, nos livrando do castigo eterno, mas Ele decidiu fazer morada em mim e em você. Amém? E aí quando começaram a me ensinar esses versículos que são chave, tipo Jeremias 31, 31, quando nos ensina de João, Evangelho de João 14, Evangelho de João capítulo 16, Evangelho de João capítulo 17, quando fala de Atos capítulo número 2, quando fala de Mateus 28, Atos capítulo 1, versículo 8, o Atos 2, 34, Atos 10, e assim vai um monte, porque está tudo na cabeça que marcou a minha vida. Conexões, porque um dia desejaram receber aquilo que Pedro e os demais apóstolos receberam. E quando eles falaram com Pedro, perguntaram, o que nós devemos fazer para receber a mesma coisa? E Pedro mesmo, cheio do Espírito Santo, disse para eles, arrependei-vos para perdão dos vossos pecados e vocês serão cheios do Espírito Santo, vocês serão batizados, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe, a todos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E nós somos essa geração. Estávamos muito longe de Atos, mas o Espírito Santo chegou até a minha vida e chegou até a sua vida. Você crê nisso? Amém? Às vezes as pessoas perguntam para mim assim, bom, a igreja Efrata, ela que estilo? Ela é pentecostal? Bom, mas eu primeiro preciso saber se você entende o que é pentecostal, para me poder dizer se ela é pentecostal. Porque nós acreditamos no dia de Pentecostes. Acreditamos na unção do Espírito Santo. Acreditamos nos dons que o Espírito Santo traz sobre a igreja dele. Por quê? Porque a igreja de Cristo, ela foi iniciada ali fisicamente através dos apóstolos e eles foram cheios do Espírito Santo. Então é isso que marca a nossa vida, é isso que marca a vida do cristão. Eu não posso negar isso. Bom, mas você é uma igreja mais tradicional, mais ortodoxa, voltada para a palavra? Sim, eu também gosto muito da palavra. Porque sem palavra, sem conhecimento, sem a estrutura da palavra de Deus, nós podemos ter emoção, mas não temos o batismo com o Espírito Santo. Amém? Não é uma repetição, não é algo que alguém te ensina, mas é o Espírito Santo que vem e flui em você. É o Espírito Santo que vai agindo em nós. Amém? E como que nós chegamos a essa conclusão? Por tudo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina. Paulo, aqui em Romanos capítulo 8, versículo de número 14, é áureo para nós. Você que não decorou ele ainda, abre aí em Romanos 8, 14. Diz, porque todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Porque todos os que são filhos de Deus são guiados pelo próprio Espírito Santo de Deus. Amém? É Ele quem guia a nossa vida. Mas guia no quê? Para fazer o quê? Com que intuito? É isso que eu quero trabalhar com você nessa noite. Amém? Dizendo a palavra para nós, essa passagem, se você for ler mais aqui, você vai perceber que tem muitas informações que vai falar sobre o Pai, vai falar sobre essa certeza da salvação. Mas eu quero ficar só com essa parte mesmo, porque pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Mas no que o Espírito Santo vai nos guiar? Guiar no quê? Para fazer o quê? Saber somente esse versículo de cor
não vai trazer muita coisa para a sua vida se você não entender no que é que ele vai guiar a gente. E vou dizer uma coisa para você. Se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver histórias de pessoas que foram guiadas por Deus. Amém? Só que nós temos um grande problema. Que pensamos que, por exemplo, Moisés, ele orava e Deus falava com ele a qualquer momento que ele falasse com Deus, Deus falava com ele e dava direção para ele. Pensamos que Davi orava e Deus logo vinha e falava com ele. Pensamos que olhando a história de Abraão, Abraão falava e logo Deus dava resposta para ele. E quando nós lemos com mais cuidado a palavra de Deus, nós vamos ver que anos se passavam. Não era assim tão simples. E na verdade eu vou contar para você uma coisa. Nenhum de nós vamos ter sequer ideia de como é que era esse relacionamento e essa vida que eles tinham com Deus e como é que o Espírito Santo se manifestava neles. Sabia disso? Porque, você imaginou, nós temos uma imaginação. A imaginação de quê? Como seria a vida de Adão lá antes da queda? Eu acho que seria muito boa, sim ou não? Mas como que era mesmo? Você sabe? Não tem. Eu fico imaginando, né? O cara olhar para a mulher dele e dizer assim, ó, você é um teco de eu. Você e eu é a mesma coisa. Nós somos uma só carne. Você fala, meu Deus, que sentimento que ele tinha, apaixonadaço pela mulher dele, glorificando a Deus. Depois que ele cai, ele fala o quê? Foi a mulher que tu deu que me fez cair. Ele já inverte a coisa. Então a gente já não consegue ter uma noção de como que é, assim, a gente pensa, a gente imagina, mas a gente não sabe bem como que era mesmo lá dentro do Éden, como era esse relacionamento. E pense comigo, hoje, segundo a palavra de Deus nos ensina, se nós estudarmos pneumatologia, que é a doutrina do Espírito, nós vamos aprender que o Espírito Santo, ele não era derramado sobre a vida das pessoas, ou seja, ele não estava sobre a vida de todas as pessoas como está hoje. O Espírito Santo está aí com você? O Espírito Santo mora em você? Amém? Mas foi sempre assim com os servos de Deus? Não. Olha que privilégio você tem. Olha que privilégio nós temos como igreja e muitas vezes deixamos de valorizar isso. Você sabia que não era todo Israel que entrava no tabernáculo? O pessoal do povo de Israel, eles ficavam tudo na tendinha deles assim, né, assim, olhando lá, e quem ia era o sacerdote entrar na presença de Deus. Eles mesmos não podiam. Tanto que o sacerdote sacrificava por ele mesmo, para purificação, depois ele sacrificava pelo povo e entrava na presença de Deus, levando como representação nas pedras da estola sacerdotal, era uma pedra para cada tribo. Então, quando eles entravam na presença de Deus, eles carregavam consigo o quê? Todo o povo de Israel, mas o povo de Israel mesmo não entrava. Quando os profetas profetizavam cheios do Espírito Santo, mas o Espírito Santo não morava neles. O Espírito Santo vinha, capacitava eles, usava eles, mas não habitava neles. Você pode prestar atenção nisso quando acontece o momento da unção de Davi. Antes da unção de Davi, o Espírito Santo estava sobre quem? Que no Antigo Testamento é chamado do Espírito do Senhor. Estava sobre quem? Saul. Só que Saul foi rejeitado por Deus. Ao invés de estar lá o Espírito Santo, um espírito maligno entrou nele. E o Espírito Santo não estava mais. Só que diz a palavra de Deus, lá na casa de Jessé, quando o profeta Samuel chega para ungir o futuro rei de Israel, ele vai ungir Davi. A Bíblia é clara em dizer que quando o profeta derrama o azeite, porque era o significado de unção, de separação para rei, para sacerdote, para um profeta, era o azeite, tanto que o Espírito Santo é representado no Antigo Testamento também como azeite, presença, selo. Quando o azeite foi derramado sobre Davi, diz a palavra de Deus que não foi Davi que tomou posse do Espírito, foi o Espírito de Deus que tomou posse de Davi. Quem está entendendo? Dá uma glória a Deus aí comigo. Mas eram pessoas esporádicas. Então, vamos supor, se fosse numa época de Antigo Testamento, eu estaria cheio do Espírito Santo nesse momento, vocês estariam tudo assistindo, vocês não sentiriam
a mesma coisa que eu estou sentindo. Amém? E seria também momentâneo. Agora, segundo diz Jeremias 31:31, eis que dias vêm, diz o Senhor, e que farei uma nova aliança com o meu povo, não como a aliança que eu fiz quando eu os tirei pela mão lá do Egito. Não, eu farei uma nova aliança. Eu não colocarei uma lei exterior, eu colocarei uma lei dentro do coração deles. Eu serei o vosso Deus, eles serão meu povo. Eu vou escrever a lei no interior. Por quê? Porque eu lhes perdoarei toda a maldade, diz o Senhor. O que ele está dizendo? Que o Espírito Santo traria o que para dentro de nós? A lei, a vontade de Deus, aquilo que Deus quer para cada um de nós. E nós seríamos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Você é esperto, você anotou isso daí, depois você estuda, né? Mas é isso justamente que Romanos 8,14 está dizendo para nós. Jesus, quando ele andava com as pessoas, uma vez ele disse, ele falou assim, muitos profetas profetizaram e não viram. Muitos desejaram sentir e viver o que vocês vivem e não viveram. Acho que a gente precisa valorizar mais, porque você não tem nem sequer noção do que é não ter o Espírito Santo habitando em você. Por mais falho que você é, por mais pecador que você seja, você não permanece no pecado, porque o Espírito Santo habita em você e sempre te diz, sai deste lugar, porque não é aí que é para você ficar. Sai daí. Você pode sujar, mas o Espírito Santo está na sua vida e te arranca daquele lugar, você não permanece nesse lugar. Por quê? Porque a semente que foi colocada em você é santa e você se santifica. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. Eu vou dizer para você, eu não consigo imaginar. Tendo experimentado disso, não consigo nem imaginar. Esses dias atrás, eu estava estudando sobre TDAH. Aí eu falei para minha esposa, cheguei em casa, eu falei assim, nossa, eu fiquei mal. Eu falo para você que eu fiquei mal, fiquei triste. Fiquei triste porque muitas vezes as pessoas julgam pessoas que estão tendo transtornos, né? Déficit de atenção e hiperatividade. Aí você fala assim, puxa vida. E o transtorno é diferente de uma doença. A doença você sabe a causa, o transtorno é multicausal. Aí você fala, puxa, quanta coisa pode estar acontecendo. E nós somos tão complicados. E às vezes nós não conseguimos entender os transtornos que as pessoas têm. E pensa, como a pessoa pode passar por um negócio desse? Não é assim, Lica, que às vezes a gente olha? Como a pessoa pode, tão fraca desse jeito? E Deus, peraí, meu amigo. Você é uma pessoa de carne e osso. Tem as suas demandas, tem a sua história. Mas eu tenho uma notícia para você. O Espírito Santo quer ajudar você a vencer tudo na sua vida. Amém? Glória a Deus. E é isso que nós aprendemos aqui com Romanos 8,14. Todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Abre comigo agora, por favor, em João, capítulo de número 16. Mas vai guiar em quê? Para onde? Como? Jesus não deixou a gente no vácuo. Ele deixou para nós aqui. O evangelista, o João, o evangelho de João, ele é muito rico em falar da pessoa de Jesus Cristo. E o próprio Jesus, como Deus Filho, ele disse, é necessário que eu vá para que o Espírito Santo venha. Amém? Capítulo 16, diz assim, tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Ou seja, matar um cristão. É isso que Jesus está dizendo aqui. Você está colocando ele em lugar de sacrifício a Deus. Por exemplo, quando colocaram Jesus na cruz, pensaram, estou matando um homem. Só que a cruz é um altar de sacrifício a Deus. Sacrifício por quem? Por nós.
o sacrifício que Deus proveu para Ele mesmo, para poder perdoar você e eu também. Amém? Perdoar do que, apóstolo? Dos nossos pecados, dos nossos delitos. Tudo aquilo que andávamos praticando e era contrário à vontade de Deus, porque, segundo os mandamentos do Senhor, nós estávamos reprovados e o nosso destino era a morte eterna. Mas, como diz Isaías 53, Ele fez cair sobre Ele todos os nossos pecados e as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele o fez enfermar para que eu e você tivéssemos cura na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Estão comigo? Vocês estão quietinhos? Vocês estão prestando atenção? Amém? Vai gravando no seu coração. E Jesus ensina assim, ó. Isto farão porque não conhece o Pai, nem a mim. Ora, essas coisas vos tenho dito para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vou-las disse. Não vou-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, é necessário, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Veja a importância, porque Satanás sempre investiu para que Jesus deixasse de ir para a cruz. Você vai perceber que não foi somente quando Jesus foi levado ao deserto pelo próprio Espírito Santo. Não foi somente naquele momento que ele teve que vencer Satanás. Porque outras vezes os gregos queriam fazer dele rei, desviar a atenção dele da cruz. O que ele fazia? Fugia, ia orar ao Pai. Quando Pedro, logo depois de receber a palavra de que ele é o porta-voz, ele é a palavra que ele disse, é sobre aquela declaração de Pedro, que a igreja de Cristo estaria firmada, logo depois ele diz, não conta para ninguém, mas agora é a hora de eu ir para Jerusalém. Quando chegar lá, eu vou morrer. Eu vou ser colocado numa cruz. Pedro já olha e fala assim, tem misericórdia de ti, para de falar essas coisas. Automaticamente Jesus vira para ele e diz, arreda-te de mim, Satanás, porque você não conhece os planos de Deus, só conhece as coisas dos homens. Então, para Satanás, se Jesus não vai para a cruz, os planos de Deus estariam frustrados. E qual era o plano? Quais são os planos de Deus? Salvar, perdoar os pecados da humanidade. Deus amou o mundo, João 3,16, para que ele enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? E Jesus, em João capítulo 17, ele nos ensina o que é vida eterna. Vida eterna é que te conheçam como o único Deus e ao teu Filho a quem enviaste. Então, quem não reconhece Deus como o único Deus e não reconhece Jesus como o Filho de Deus e como sacrifício pelos seus pecados, essa pessoa não é filha de Deus, é criatura, amém? E essa pessoa também não tem vida eterna em si, porque não crê em Deus, mas também não crê em Cristo. E não tem como crer em Deus e não crer em Cristo, não tem como crer em Cristo e não crer em Deus. E não tem como crer em Deus e crer em Cristo e não praticar a palavra que Ele nos deixou. Eita! Depois vocês ouvem isso daí. Espero que tenha ficado bom aqui, que deu problema no nosso computador essa semana. Espero que tenha ficado bom para você entender bem o que foi dito. Porque acreditar em Deus é complicado isso. As pessoas pensam, não, acredita em Deus. Quando você pega no meio secular, você está numa faculdade, você está numa escola, você está num ambiente fora da igreja, é muito doido o negócio. Por quê? Muitas pessoas dizem, acredita em Deus, acredita em Jesus Cristo. Mas como que você acredita? Não é acreditar na existência, é saber quem Ele é.
quem Ele é para você, quem Jesus é, quem Deus é. A Bíblia nos ensina aqui em Romanos capítulo 1, lá no comecinho do livro, e no final do capítulo 1, que Paulo diz o seguinte: essa sociedade romana, eles conheceram Deus, eles sabem da existência de Deus, e isso ficou pior para eles, porque acreditando em Deus, eles não glorificaram como Deus, e não glorificando como Deus, não aceitaram a Jesus Cristo, e não aceitando a Jesus Cristo, foram praticar as suas verdades, porque a verdade para o homem é relativa, mas para Deus é absoluta. E eles praticando a verdade relativa, eles se perderam nos seus sentimentos, e eles começaram a fazer aquilo que eles queriam, conforme diz a palavra, cometendo torpeza, homem com homem, mulher com mulher, vivendo a prostituição e trazendo para si o peso da condenação. Quem está entendendo? Por quê? Essa verdade foi colocada de lado. Só que, pensa comigo, se Deus existe e eu creio nele, eu não sou um cristão, mas eu acredito em Deus, logo existe um Deus que tem uma lei. Não, mas esse Deus não é o Deus da Bíblia, então é idolatria. Não, é o Deus da Bíblia. Se é o Deus da Bíblia, ele tem uma lei. Ah, mas essa lei aí é muito difícil. Sim, é muito difícil, mas ela existe. Porque Deus é santo e nós somos pecadores. Romanos capítulo 3 diz o quê? Que todos nós somos pecadores. Dentro da igreja, fora da igreja, nós somos pecadores. Sendo pecadores, estamos todos condenados. Crente, não crente, judeu, não judeu. E só existe uma oportunidade. Ah, tá bom. Qual foi a oportunidade? Jesus veio em carne, entregou a vida por cada um de nós para nos perdoar dos nossos pecados. Puxa, eu aceito a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Pronto, estou salvo. Mentira. Credo apóstolo. Porque não é o dizer aceito. Quando você diz aceito, você está assinando embaixo, irmão. Você já viu as letrinhas pequenas? Já viu o contrato que tem? Você faz o contrato, aí você lê as letras grandes, não é? Aí as pequenas falam assim, não esquece, gente. Ó, tem uma letrinha pequenininha. Tem 3 asteriscos. Só que interessante que Deus não faz isso. Teve um dia, meus cachorrinhos gostam de comer até jiló, cozinha jiló, não é, irmão? Aí a abobrinha, que eles gostam de abobrinha também. Os cachorros é terrível. Aí a abobrinha estava cara, aí o jiló estava lá, R$1 e pouco. Vixe, eu vou comprar um monte de jiló. E eles gostam de jiló, eu tô fora, não sou passarinho, eu aprendi que dá o jiló para passarinho, né? Mas para cachorrinho, vai lá, cozinha, eles comem com a raçãozinha deles. Eu fui lá e peguei um saco assim, senhor, fui lá e levei. Quando eu coloquei para pesar, deu R$30 um pouco. Falei, você tá aí, não é R$1 e pouco? Jiló, 30 conto, um saco de jiló com um pouquinho? Falei, moça, é R$1 e pouco. Como que vai dar isso daí? Ele falou, R$1 e pouco? É R$1 e pouco 100 gramas. Lascou-se. Aí você fica com aquela vergonha de devolver, você tem que pagar 30 conto no jiló, você leva um saco de jiló, você olha para casa dos cachorros e fica bravo ainda. Mas eles não deviam ter colocado o quilo tanto. Não, eles colocaram o preço da grama. Só que se você voltar lá, você vai ver que está escrito o quê? A grama. Só que grama está bem pequenininha assim, ó. Deus faz ao contrário. Ele diz, escreva de uma maneira que até quem passar correndo, veja. Ou seja, para Deus não existe palavra pequena. Para Deus ele deixa bem explícito o que é que ele quer. Amém? Existe alguma coisa implícita, ou seja, escondida no discipulado de Jesus Cristo? Sim ou não? Ah, existe. Não existe, gente. Jesus é tão na lata, é tão... É claro que ele não faz firula. Ele diz para o rapaz, é o seguinte, uma coisa te falta, vende tudo que você tem, deixa e me segue. Aí o cara fala assim, ah, tá. Eu vou embora. Por quê? Porque eu tenho um monte de riqueza, eu tenho um monte de bens, e meu coração está lá. Aí Jesus fala, beleza. E o cara vai embora, Jesus não corre atrás dele. E aí o pessoal olha assim para Jesus para não deixar barato, e diz assim, quão difícil é um rico, pessoa que tem riqueza, e ele não está falando de dinheiro, ele está falando de valores.
maiores do que o reino de Deus, abandonar isso para seguir a Cristo. Aí Jesus vira para os discípulos dele, em outras passagens, diz o seguinte: quem não negar a si mesmo, quem não abandonar tudo, e quem não seguir os meus passos, não serve para ser meu discípulo. Teve entrelinhas? Foi na lata. Quem amar mais o mundo do que a mim não é digno de mim. Foi na lata. Mandamentos. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Tem entrelinhas? Toda força, é tudo. Amarás ao Senhor teu Deus com todas as tuas forças, com toda a tua vida. Não tem entrelinhas, está claro para a gente. Isso é lei, isso é mandamento. Só que a gente olha e fala, puxa, nós somos idólatras, nós somos pessoas que idolatramos quando não idolatramos o dinheiro, às vezes idolatramos o carro, às vezes idolatramos o nosso ego, às vezes idolatramos pessoas, às vezes idolatramos coisas, às vezes idolatramos Deus que não é o nosso Deus, mas criamos um Deus para nós. A gente fala, meu Deus, é muito difícil. É isso que nós vemos na história do povo de Israel, que eles saem do Egito. Mas o Egito não sai de dentro deles. E eles passam o caminho, Fabinho, sendo exorcizados. A Bíblia mesmo é clara em dizer, eu vos guiei pelo deserto para que através das lutas e das dificuldades que vocês estão passando, seja revelado o que está no vosso coração. E eles foram reprovados. Ou seja, as lutas, as dificuldades têm um poder de revelar o seu coração, revelar o meu coração, revelar onde está a base da nossa fé. Quem está entendendo? Aí você fala assim, não, apóstolo, você está falando, você está misturando tudo. Não estou misturando, sabe por quê? Porque essa verdade que ele está dizendo, conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade é essa que Jesus está dizendo? Não é uma verdade qualquer, não é uma verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é essa verdade a qual Jesus está dizendo? Não é uma verdade qualquer, porque o contexto que Jesus está dizendo é a verdade de quem nós somos, de quem Deus é, de quem Ele é, de quem o Espírito Santo é e da palavra de Deus. Paulo teve revelação dessa verdade, dizendo, a verdade é que Deus é santo, nós somos pecadores, a lei de Deus é boa, nós somos imperfeitos, a lei é santa, nós somos pecadores, miserável homem que só não consigo cumprir essa lei. Essa é a verdade. E qual é a verdade? A verdade é que nós, estando mortos, Deus enviou Jesus para morrer por cada um de nós, ressuscitar ao terceiro dia, e assim como padecemos com Ele, ressuscitamos com Ele, somos feitos filhos de Deus. Amém? Aí o Espírito Santo vem sobre nós para guiar a gente em que verdade? Nessa verdade. Então não é a verdade sua, não é a verdade do mundo, não é a verdade do que eu acho, é a verdade da palavra de Deus. Por isso a igreja está estabelecida sobre a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Quando Jesus disse para Pedro, essa confissão, traduzindo para você, foi a sua confissão que eu sou filho de Deus, é na qual está alicerçada a minha igreja. De que eu sou filho de Deus. E eu mesmo, quem vai edificar a igreja do Senhor? É o Adilson? É algum pastor? Não. A igreja de Jesus Cristo, ela está sendo alicerçada por Ele mesmo. Ele é o construtor da igreja dele. Ele é o edificador, Ele é a base, Ele é o sustento de cada ministério, Ele é o sustento de cada vida. Essa é a verdade para a igreja dele. A verdade que o mundo não consegue aceitar, mas é a verdade da palavra de Deus. Amém? Quem está comigo aqui? Está dando para entender? Jesus vai dizer aqui no capítulo 16, que ele, capítulo 16, versículo de número 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós, outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim.
da justiça, porque eu vou para o Pai, e não lhes verei mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho muito ainda que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Amém? Então, quando diz que os filhos de Deus são guiados por quem? Expliquei demais? Os filhos de Deus são guiados por quem? Pelo Espírito de Deus. Jesus disse que os filhos de Deus receberão o Espírito Santo e esse Espírito Santo guiará os filhos de Deus em toda a verdade. Amém? Qual é a verdade que o Espírito Santo vai nos guiar? Pega a sua Bíblia aí. Essa é a verdade que o Espírito Santo vai guiar você. Apóstolo, mas eu leio e não entendo. O Espírito Santo vai iluminar você, você vai entender. Você vai receber uma mente aberta para você entender o que a palavra de Deus está dizendo para você. Porque o Pai é assim. Ele não te enviará num caminho de trevas. Ele, pelo contrário, ele enviará a luz adiante de você para que você possa entender o que você está lendo. Mas não segundo você interpreta. É segundo a verdade que Deus mesmo diz. Amém? Glória a Deus. Olha só o que ele diz. Outra coisa interessante. Ele vos dará outro consolador. Sabe o que significa isso quando nós falamos aqui de paracletos? Não é uma pessoa diferente. Ele diz assim, eu darei alguém para vocês que será da mesma essência, que será igual a mim, que estará ao lado de vocês. Esse é o Espírito Santo. Como ele nos guia. Porque muitas vezes a nossa agenda é feita segundo o que nós queremos. Nós fazemos, muitas vezes, eu converso com pessoas, a gente conversa com pessoas que dizem, eu vou estar aqui, eu vou estar acolá, eu vou estar nessa igreja, eu vou estar naquela igreja, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Você está sendo guiado pelo que você acha e sente. A Bíblia nos ensina que nós devemos ser guiados pelo quê? Pelo Espírito Santo de Deus. Ele te guiará na verdade e te colocará no lugar que Ele mesmo quer. Amém? Ele vai guiar você. Às vezes nós estamos numa situação... Vocês lembram da história de Marta e de Maria? A Marta e a Maria, as duas recebem Jesus em sua casa. E qualquer um de nós gostamos de receber as pessoas que nós amamos. Sim ou não? Quando vem as pessoas que a gente ama, a gente deixa tudo montado para a gente, quer dar atenção, quer dar carinho, quer dar amor. Afinal de contas, são pessoas que a gente ama. Sim ou não? A gente faz aquele churrasco gostoso, né? Me chega aquela carne boa, né, cara? Aquele bom bate-papo, aquele cafezinho gostoso, aquele almoço que a gente quer receber com amor, com carinho, a pessoa que a gente ama, sim ou não? Aí a pessoa vai embora e deixa aquela bagunça, não é assim, Letícia? Deixa aquela bagunça. Deixa aquela bagunça, mas você fala assim, valeu a pena, porque eu recebi na minha casa alguém que eu amo. Imagine como estava a Marta para receber Jesus. Você acha que estaria alguma coisa errada? O carinho, o amor, o zelo que ela está recebendo de Jesus. Só que muitas vezes, assim como a Marta, os afazeres e o serviço rouba a intimidade com Deus. A gente quer prestar serviço. A gente quer falar, ó Jesus, eu fiz, olha o que eu fiz, olha isso, olha aquilo outro. E Jesus, ele não quer desprezar, mas ele quer te ensinar a valorizar o que realmente importa. E às vezes eu sou sincero para você. Eu gosto de comer tudo, tá bom, gente? São poucas coisas que eu não gosto. Eu sou simples. Às vezes as pessoas se preocupam tanto. E uma coisinha simples, a gente tomar um cafezinho já estaria ótimo. Um pãozinho da padaria com manteiga está ótimo. O que importa é a gente estar junto. Às vezes a gente se preocupa tanto em prestar serviço para receber as pessoas e esquece de recepcionar dentro da gente o amor. Quem te ama vai na sua casa e está com você porque te ama, não pelo que você oferece. Amém? Não é pelo que você tem. É você. Você é importante. Diga assim, eu preciso aprender a amar e ser amado.
Mas eu tenho que dar isso, tenho que dar aquilo, tenho que fazer aquilo outro. Ok, não estou falando que é ruim isso, é até bom. Amém? Glória a Deus. Mas o importante é você. É você. Às vezes nós estamos assim com Deus também. Estamos sendo guiados pelo que nós achamos que é necessário. Às vezes tem coisas que estão como com chicote nas nossas costas. Vai lá, plá, plá, vai lá, faz isso, vai lá, faz isso, vai lá, faz isso. Parece que a gente vai indo para a igreja, parece que a gente vai entendendo que estar na igreja, olha que eu não desprezo isso, porque eu estou aqui, sempre que tem culto eu estou aqui e me dedico e eu valorizo tudo isso aqui. Porque Deus nos deu, amém? Mas Deus não quer que a gente venha ser prestador de serviço. Ele quer que nós venhamos fluir no Espírito Santo de Deus. Deus, Ele quer que o Espírito Santo dele impulsione a gente a fazer tudo aquilo que a gente faz. Amém? Não é fazer porque a gente tem que fazer. É fazer porque o Espírito Santo fluiu em nós para que nós fizéssemos. Afinal de contas, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Amém? Mas aí a gente quer receber Jesus, a gente quer fazer um monte de coisa, e Jesus, ele não está desprezando, mas ele diz o seguinte: não precisava tanto bolo, Marta, não precisava xícaras, isso vai tomar muito seu tempo, o seu serviço está tomando muito a sua atenção, você precisa de momento de intimidade comigo, Marta. Olha para mim, você precisa aprender com a Maria. O quê? Ela devia estar aqui me ajudando. Ela devia estar aqui correndo comigo. Despede ela. Jesus fala, não. Ela escolheu a melhor parte e não lhe será tirada. Maria sentou e ouvia as palavras que o mestre tinha. Ela ouvia as palavras, ela desfrutava. Ela talvez dizia assim para Jesus: depois eu limpo a louça, depois eu faço o que o Senhor quiser, mas agora eu preciso te ouvir. Eu preciso ouvir a tua voz. Eu preciso saber o que tu tens para mim. Ela se deliciava com a palavra que Jesus trazia. A Marta se incomodou e falou: manda ela sair daí e vem para cá. E Jesus disse: ela escolheu a melhor parte, intimidade comigo. E isso não será tirado dela. Porque isso é muito bom. Só que às vezes a gente não desfruta disso, dando spoiler de pregações de domingo. Às vezes nós não aprendemos a desfrutar disso com os nossos pais. Às vezes nós não desfrutamos disso com as pessoas que nós amamos. Tipo assim, sem fazer nada, você parar e ficar com a pessoa que você ama. Quanto tempo faz que você não faz isso? Você para e fica de boa. Não é lavando louça, não é limpando o chão, não é nada disso. É ficar ali pertinho, quietinho, um do lado do outro, sem ter que resolver problema. Quem está entendendo? Quanto tempo faz que você não abraça uma pessoa como você ama, simplesmente por amar e nada mais tomar a sua atenção? Você está naquele envolvimento de amor. Quem está entendendo? Amar a pessoa. Eu não estou falando aqui pregando para casais, eu estou falando pregando para seres humanos que amam pessoas e desfrutam desse amor com pessoas. Amém? Só que a gente não faz isso com pessoas. A gente, como diz a palavra, não consegue amar quem nós vemos. E dizemos que amamos Deus, a quem nós não conhecemos. A gente não consegue fluir, estar em amor, vivendo o que a palavra de Deus diz, que os filhos de Deus vivem em uma casa, essa casa chamada igreja, essa casa chamada amor. Não conseguimos viver o amor entre nós e dizemos que nascemos de Deus. Como é que nós impactamos o mundo sem ser guiados por Deus? Porque é impossível que Deus nos guie para a ira, Deus nos guie para a destruição mútua. Pelo contrário, Ele nos guia para o amor, para o perdão, para que possamos andar em amor, estarmos juntos. É a lei de Deus para nós. É aí que o Espírito Santo vai influenciando a gente. Só que, em primeiro lugar, que ele influencia é no ambiente de igreja. Se nós não conseguirmos estar juntos para ser luz do mundo, como é que nós impactamos o mundo? Quem está entendendo? Os filhos de Deus são guiados por este Espírito de Deus. E aonde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de amar, liberdade de servir a Deus.
liberdade de sentir o Espírito Santo, de deixar ele fluir do jeito que ele quiser. Achei interessante, no dia do jiu-jitsu, uma pessoa perguntou para mim e falou assim: eu sinto fluir do Espírito, mas eu acho que eu não posso. Por favor, não me faça um negócio desse. Como é que o Espírito Santo vem e você diz não? Deixe o Espírito Santo fluir. Não o impeças. Sabe quando a palavra de Deus diz: alarga a tua tenda? Jaiane estava esses dias, a gente estava jantando, estava falando com ela, com o Alex, a gente estava passando um momento junto. Ela falou assim: ai, apóstolo, eu não sei o que eu faço. Esse negócio de roupa é complicado para mulher grávida. Por quê? Porque a roupa começa a ficar apertada, porque a barriga vai crescendo. O que tem que fazer com a roupa? Deixa a roupa mais frouxa, mais larga. Por quê? Para que haja conforto, afinal de contas está expandindo, está crescendo. Depois de um tempo vai voltar ao normal. Mas você está alargando a sua tenda. Você está crescendo, o filho está sendo gerado. A expectativa é a presença do Espírito Santo em nós também. Alarga a sua tenda. Abre espaço. Deixa expandir, porque o Espírito Santo quer fazer morada em você. Ele quer habitar em você. E como que é isso, apóstolo? É porque nós podemos, é porque nós somos capazes, é porque nós somos os melhores. Não, é porque Deus te amou e te fez filho dele. E ele falou: eu vou habitar em você. Gente, a gente fica imaginando assim, pensa comigo. Eu também fico fascinado quando eu penso nisso. Quando nós olhamos para o tabernáculo. O tabernáculo está no meio do deserto. Imagine à noite. Eu ia ficar embasbacado, viu? Eu ia ficar na porta da minha tenda, olhando a glória de Deus descendo lá dentro do tabernáculo. Porque a gente não podia entrar, mas era visível a tocha de Deus descendo ali, lá dentro do tabernáculo, se manifestando lá dentro da arca. Estava ali a coluna de fogo naquele lugar. Você fala: que coisa linda, ia ficar olhando. Ia ser tremendo, sim ou não? Imagine o sol, aquele sol escaldante. Aí vinha a nuvem do Senhor e cobria todo o acampamento. Ia guiando eles e ia protegendo eles do sol. Tremendo, não é tremendo? Imagine Moisés entrar numa presença de Deus, que diz a Bíblia que ele foi lá e se ocultou do povo e foi orar e falar com Deus. Mas ele estava tão próximo de Deus que ele sai de lá, o pessoal não tem Ray-Ban, não tem óculos de sol, não tem nada. Eles começam a ficar incomodados com o esplendor do rosto de Moisés. E eles falam: Moisés, por favor, cobre seu rosto, porque a luz está brilhando no teu rosto, está ofuscando a nossa visão. E aí Moisés coloca um véu. Paulo tem uma visão tão tremenda que ele diz o seguinte: não somos como Moisés, que lá antigamente ele colocava um véu para que o povo pudesse olhar para ele, mas a glória desvanecia, ou seja, não era sempre que ele estava cheio da glória, virou um costume. Colocava o véu como um costume, virou regra. Aí ele diz: mas nós, com o rosto descoberto, nós resplandecemos a glória de Deus. Só pode ser com o Espírito Santo. O Espírito Santo, a gente não precisa colocar máscara, não precisa colocar véu. Paulo mesmo, ele diz que quando as pessoas leem o Antigo Testamento, eles estão lendo com o véu. Mas quando nós entendemos o Antigo Testamento, é tirado o véu e nós vemos Cristo resplandecendo em nós. Jesus mesmo disse: vocês são sal da terra e são o que do mundo? Luz do mundo. Mas nós somos luz porque Ele é luz em nós. Amém? Essa é a igreja. Já viu aqueles filmes, né, de época, ou épocas medievais assim, que uma pessoa sai no meio da escuridão com uma tocha, com uma lamparina assim, ó. É assim a igreja na terra. Por quê? Ela tem o óleo do Espírito e ela brilha por onde ela passa. Está na escuridão, ela brilha porque o Espírito Santo está ali guiando cada um dos filhos de Deus. Amém? Isso é o que a palavra de Deus nos ensina. Olha só, continuamos aqui no João 16. Versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade,
porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que eu vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Amém? Olha só, vai um pouco, volta lá no Romanos 8. Depois, outro dia, a gente vai ministrar mais sobre isso. Diga para a pessoa que está do seu lado, você não anda só. O Espírito Santo está com você. Amém? Após nos meus momentos difíceis, momento de choro, momento de dor, momento onde não tenho como orar, momento que as minhas forças vão embora, é tão maravilhoso que Romanos capítulo 8, versículo 26 nos diz algo lindo. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha o que o Espírito Santo faz na sua vida. Ser guiado pelo Espírito de Deus é a maior necessidade que nós temos. Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes eu compartilho com a minha liderança isso que eu vou dizer agora mais uma vez. Com você que trabalha na igreja, com você que está à frente dos trabalhos da igreja. Às vezes nós interrogamos e falamos assim, Deus, o que tu tens para nós? O que o Senhor quer de nós? Gostaríamos que tantas coisas estivessem acontecendo, que tantas coisas fossem diferentes. Sabe qual é a única resposta? Tu continua fazendo o que eu te mandei. O meu Espírito Santo é quem guia a sua vida. Faça o que o Espírito Santo está guiando o seu coração. Apóstolo, mas eu estou vendo tal situação, eu estou vendo outra situação. Não se preocupe com as situações que você vê, se preocupe com aquilo que Deus está vendo. Ele sabe de todas as coisas, e a primeira coisa que Ele vai olhar é o teu coração com integridade. Se o teu coração estiver íntegro diante de Deus, você descansar em Deus, saiba que o Espírito Santo te guiará na verdade, Ele não vai te guiar numa mentira. Ele sabe do teu coração, Ele sabe das tuas fraquezas, Ele sabe das tuas fortalezas. Você não é uma novidade para Deus, e é tão maravilhoso que Ele não nos socorre nas nossas fortalezas, Ele nos socorre nas nossas fraquezas. Por isso diga ao fraco, sou forte, porque o poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Amém. O Filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. E isso é maravilhoso. Eu creio que se você pegar todas essas conexões e guardar dentro do teu coração, irmão, você não vai desistir de nada na tua vida que Deus colocou nas suas mãos. Porque o Espírito Santo é que te fortalece. É o Espírito Santo que nos dá direção. Jesus, ele vai falar com Nicodemos, é tanta passagem que Jesus nos ensina. Ele diz que o Espírito sopra onde quer, faz o que quer e ninguém o impede. Quando o Espírito sopra numa biqueira, ele alcança o coração de uma pessoa ali. Quando o Espírito Santo sopra num bar, ele alcança uma pessoa ali. Quando o Espírito Santo sopra dentro da igreja, ninguém pode impedi-lo. Ninguém impede o agir do Espírito Santo de Deus. Você acha que existe porta fechada para Deus? Ah, aquela porta está fechada, aquela porta está fechada. Existe porta fechada porque Jesus aparece no meio dos discípulos com as portas fechadas. Deus, ele entra onde ele quiser, faz o que ele quiser. Prisão, ele entra e faz estardalhaço, ainda arrebenta o geme e solta a gente que está presa.
É a presença do Espírito Santo. Nós precisamos orar mais e pedir: Espírito Santo de Deus, me enche. Espírito Santo de Deus, me enche, me dá visão, me dá capacitação, me guia na sua verdade. Porque se a Bíblia diz que nós somos guiados pelo Espírito de Deus, porque somos filhos de Deus, você jamais andará perdido, porque Ele será a luz no teu caminho. Você não vai ficar perdido. Ele vai com você. Descansa. Quem cuida de você não dorme. Quem cuida de você não dorme. Ele não para. Enquanto você dorme, Ele trabalha para você. Você pode descansar, porque o Pai tem o controle da história nas suas mãos. Descansa. Deus vai trabalhar a teu favor. O que é que tem que tomar conta do seu coração? Ser cheio do Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Nos momentos que você não vê saída nenhuma, deixa o Espírito Santo te dar uma luz. Deixa o Espírito Santo abrir os teus olhos. Deixa Ele trabalhar ao teu favor. Não coloque a mão naquilo que é da parte de Deus. Deixa Deus fazer do jeito dele. Amém? Você recebe essa palavra? Vivemos um momento difícil. Para a igreja, como cristãos. E eu não estou fazendo apologia a crescimento, igreja maior, igreja menor. Cuide daquilo que Deus te deu. Eu não vejo Davi como um grande adorador dizer para Deus: eu não cuido bem das ovelhas porque são do meu pai, porque são poucas. Eu vejo Davi dando a vida pelas poucas ovelhas que não são dele. Porque quem tem coragem de dar a vida por aquilo que não é dele, Deus coloca grandes coisas em suas mãos, porque o que Deus tem é grande, para entregar na mão de gente pequena. Quem está entendendo? Deus tem coisas grandes, então Ele não entregará na mão de gente pequena. Se você quer coisas grandes de Deus, se prepare e amadureça. Porque isso é uma coisa natural. Assim como amadurecemos com a nossa idade, com o nosso tempo cronológico, nós precisamos amadurecer no Espírito e saber ser guiado pelo Espírito. Paulo ele tinha um grande problema com a igreja de Corinto. Lê lá 1 Coríntios capítulo 3, uma igreja infantil, uma igreja menina que brigava por causa de cargos, uma igreja que ao invés de ser guiada pelo Espírito Santo de Deus, era guiada pela carne de muita gente. Ele dizia: vocês são muito pequenos, vocês são muito infantis e não podem receber coisas grandes. Quanto antes você amadurecer, quanto antes você despertar, quanto antes você crescer, maiores coisas Deus colocará em suas mãos. Amém? Então deixe o Espírito Santo guiar a sua vida. Que isso tome o teu coração. Que hoje você possa estar na sua casa e pensar nisso. Será que eu estou sendo guiado pelo Espírito de Deus ou será que eu estou sendo guiado pelo meu próprio coração? Balança enganosa é o coração do homem. É melhor deixar o seu coração nas mãos de Deus. As suas decisões, tudo que você tem decidido na tua vida tem sido pautado naquilo que o Espírito Santo quer? É um desafio para nós. Porque às vezes nós temos um grande problema. Por achar que sabemos fazer bem feito, nós perdemos a mão. Não, eu sei, eu já sou maduro, deixa que isso aqui está na minha mão. Não faça do seu jeito. Deixa o Espírito Santo te adestrar as mãos para a batalha. Faça do jeito de Deus, que o jeito de Deus dá certo. Amém? Do nosso, já está mais que provado que não dá certo. Deixe Deus ser Deus, deixe o Espírito Santo guiar a sua vida. Amém? Se coloca de pé, em nome de Jesus. Vamos orar, que você possa receber essa palavra no seu coração. Amém? Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Você é filho de Deus? Deixa o Espírito Santo guiar a sua vida. Ele vai te guiar na verdade. A verdade da palavra de Deus. Apóstolo, a verdade da palavra de Deus é clara para nós? Sim. Gálatas 5, 16 em diante vai dizer que você só pode vencer a carne se for cheio do Espírito Santo. Se for sem o Espírito Santo, a gente já sabe quais são os frutos da carne. Mas também, Paulo faz questão de escrever. Paulo é tremendo.
Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus vão dar frutos espirituais. E o fruto espiritual é o amor. E é tremendo você entender isso. Nós precisamos de amor. Mas não é o amor que o mundo prega. É o amor da verdade da palavra de Deus. Já parou para pensar que às vezes as pessoas dizem assim, como que eu posso juntar? E talvez você já se perguntou, como que nós podemos dizer que Deus é amor, se Ele foi um Deus que cobrou o povo lá no Egito e arrebentou com o povo? Só que o amor de Deus não é igual ao nosso. O amor de Deus é diferente. O amor de Deus, ele tem justiça. O amor de Deus, ele perdoa. O amor de Deus, ele alcança aquele que se arrepende, mas tem a justiça para aquele que não se arrepende. Está dando para entender? O amor de Deus não anula a justiça dele. Ele ama e ele é justo. E hoje o amor dele está aqui, ó, escancarado para você e para mim. Ele te ama, ele me ama, e ele quer que nós nos arrependamos. Eu vou dizer uma coisa para você. Sabe por que você não consegue ser firme e engajado na obra? Sabe por que você não consegue ser firme e engajado na palavra de Deus? É porque você está querendo fazer as coisas na sua força. Não é o Espírito Santo que está te impulsionando. Aí sabe o que vai acontecer? Sempre vai ter coisa para roubar a sua atenção. Você vai trabalhar só essa semana? Semana que vem você não trabalha mais? Nunca mais você vai trabalhar. Você só vai estudar essa semana. Semana que vem você não estuda mais. Você só limpa a casa essa semana. Semana que vem não vai ter mais casa para limpar? Priorize as coisas. Porque amanhã vai ter as mesmas coisas que hoje, e mais coisas ainda. Se você não priorizar a sua vida com Deus, um dia Deus vai pedir conta daquilo que colocou nas suas mãos. Ou você prioriza e seja cheio do Espírito Santo para dar fruto. Jesus nos ensinou. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Se isso não está acontecendo, é porque precisamos orar mais para que o Espírito Santo flua em nós. A gente vai fazendo as coisas assim só e a gente se cansa. Mas se a gente fluir, a gente não se cansa. Por quê? Porque é impulsionado pelo Espírito Santo. Quando a gente presta serviço, a gente arruma briga. Quando a gente presta serviço, a gente não se junta. Agora, quando flui, a gente ama, a gente perdoa. Mexerica. Não pede mexerica da mexerica e da pitanga? Não, só da mexerica, não é? A mexerica é um fruto, sim ou não? Um gomo da mexerica é o quê? E o outro gomo da mexerica? E o outro gomo da mexerica? Todos os gomos da mexerica formam uma mexerica. Não é aquelas polcã bonita, bem doce assim? Quem gosta de uma mexerica aí? Não é mexerico, não. Mexerica. Quando você abre ela, é um único fruto, mas cheio de gomos. Quando nós damos diga assim, o fruto do Espírito, quando abre você assim, ó, tem um gomo de amor, um gomo de paz, um gomo de benignidade. Isso transforma vidas. Amém? Deixa eu dizer uma coisa para você. Escuta o que eu vou dizer com todo o equilíbrio da minha vida. Não pense que os casais precisam de uma palavra para casais. Não pense que o jovem precisa de uma palavra de jovem. Não pense que o adolescente precisa de uma palavra para o adolescente. Nem o líder de uma palavra para um líder. Nada disso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Embora façamos tudo isso, preste atenção. Um casamento é feito de dois seres humanos, sim ou não? Se você mudar o valor de um e mudar o valor de outro, o que vai acontecer? Tudo vai ficar bênção. Se um adolescente, se uma criança, se um jovem entender a verdade da palavra de Deus e se esforçar a vivê-la, jovens, eu vos escolhi porque vocês são fortes, já venceram o maligno.
Então, preste atenção nisso. Antes de pensarmos em uma mudança em uma igreja inteira, uma mudança numa casa inteira, uma mudança numa nação inteira, nós precisamos entender que precisa haver uma mudança em um lugar. Qual é o lugar? Nós, como indivíduos. Você mudar os valores. E aí, quais são os valores que você vai estabelecer? Qual a verdade? Preste atenção nisso. Nenhum ser humano tem o poder da verdade. A verdade, se você for falar na psicologia, é relativo. Se você for falar no direito, é relativo. Se você for falar em qualquer lugar, é relativo. Se você for buscar na ciência, é relativo. Um monte de coisa é relativo. Então precisamos estabelecer a verdade absoluta. E aí, ser humano não consegue estabelecer essa verdade absoluta. Mas nós, como cristãos, entendemos, por ter nascido de novo e sermos guiados pelo Espírito Santo, que nós temos uma verdade absoluta. Amém? Qual é a verdade absoluta? A palavra. Se nós vamos ser guiados na verdade absoluta, a nossa vida vai ser espelho de quê? Da palavra. Ao olhar para mim e para você, vão ver pessoas que estão vivendo a palavra. E quem vive a palavra como indivíduo é discípulo de Cristo. Preste atenção, teria muita coisa para a gente aprofundar. Mas o Espírito guiaria a igreja? Também. Mas a Bíblia diz que quem são as pessoas guiadas pelo Espírito de Deus? Indivíduos que se tornaram filhos. Preste atenção no cálculo. Primeiro você, diga assim, eu sou indivíduo. Você guiado pelo Espírito Santo, junto com outras pessoas guiadas pelo Espírito Santo de Deus, uma igreja se torna uma igreja, mas uma igreja espiritual, que se manifesta numa igreja física com os valores de Deus. Imagine só, a coletividade dos filhos de Deus, que é a igreja, cheios do Espírito Santo. Olha, aí paralíticos vão se levantar, demônios vão embora e pessoas vão ser restauradas, porque o Espírito Santo está em você. Não começa no outro, não começa na igreja, começa em você. É em você, é em mim. Quando fluir em mim, contagia outro. Estende as suas mãos. Espírito Santo de Deus, eu sei que eu não tenho essa capacidade de alcançar os corações, mas eu sei que a tua palavra tem. Eu sei que tu tem, Espírito Santo, essa força, esse poder de alcançar os nossos corações e nos convencer dos nossos pecados, nos trazer libertação, Senhor. Eu quero te pedir, nesta noite, reveste a nossa vida desta autoridade, deste poder, Espírito Santo. Tu és o nosso Consolador. Tu és o nosso Senhor. Tu és aquele em que nós confiamos. Por isso eu entrego cada vida que aqui está. Senhor, restaura o ministério de cada um como indivíduo. Profetas, pastores, mestres, evangelistas, pessoas que foram chamadas por Ti para cuidar de vidas. Espírito Santo, sopra agora, sopra neste lar, sopra nesta igreja, sopra sobre cada vida que hoje está ouvindo essa palavra e restaura, renova as forças de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, que a tua igreja seja movida no poder do teu Espírito Santo. É o que eu te peço.